Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 31ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora que faça leitura do versículo da Bíblia. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 30ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santo da Conceição, Lucas de Oliveira Cordeiro, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Flora Maria Salles França Pinto e Alan Souza Ribeiro.
Os vereadores Paulo Sérgio da Conceição dos Santos, Valceni da Silva Teixeira e Rodrigo Carlos da Silva Penha justificaram a ausência. O vereador Marquinho leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 29ª sessão ordinária, ofícios VR 034030 e memorando 134, ofício 5.415 de 2021, ofício 125.139 de 2021 da Enel, projetos de lei 078 a 083 de 2021. Matéria votada no expediente: requerimento número 159, indicações 873 a 883, 923 a 925, 931 a 950 e moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereadora professora Flora, vereador Tunico Gama e vereador Marquinho. Matéria votada na ordem do dia: projeto de lei 071. Vereadores que discursaram no expediente final: vereador Alan Ribeiro, vereadora professora Flora, vereador Marquinho e vereador Lucas Cordeiro. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 4 de outubro de 2021. A ata está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Resposta ao ofício 124 de 2021, excelentíssimo senhor, servimos-nos da presente para informar que os veículos que atendem um bairro Condado deixaram de circular por determinado período em virtude de constantes ameaças de membros do tráfico de drogas que dominam a região, mas já foi reestabelecido. A linha de ônibus Coriscão via Morro do Jacu foi unificada no itinerário na linha do Corisco devido à baixa demanda de passageiros, agravada pela circulação de vans, que diminui ainda mais o número dos mesmos. Em relação à linha do bairro do Cabral, não foi retirada, mas sim sofre alterações em dias chuvosos devido às condições das vias. Deste modo, aproveitamos para solicitar seu auxílio na melhora das condições de segurança no transporte, principalmente no bairro do Condado, bem como para realizar trabalho de eliminar as vans que competem de maneira desleal com os ônibus e ainda melhorar as condições das vias do Cabral, sendo que se cumpria, subscrevemos cordialmente Colitur. Resposta ao requerimento do vereador Alan Ribeiro. Projeto de lei complementar número 006 de 2021 dispõe sobre a alteração da lei complementar número 028 de 2016, estabelecendo o percentual mínimo de cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores titulares de cargos efetivos no âmbito da Câmara Municipal de Paraty, revoga os dispositivos 089 de 2020 e dá outras providências. Projeto de lei de número 006/2021 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Ofício número 014 de 2021, justificativa de ausência do vereador Lulu. Veto total ao projeto de lei 045, que dispõe sobre a reserva de lugares apropriados em eventos públicos às pessoas com deficiência, institui a meia entrada para estes nos mesmos locais e dá outras providências, de autoria do vereador Rodrigo Penha e da vereadora professora Flora. Veto de autoria do Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei 045/2021 está em discussão. Veto total do projeto de lei 045/2021 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Defesa do Cidadão e Orçamento.
Veto total à emenda modificativa e supressiva 001 e a subemenda aditiva 001 de 2021 ao projeto de lei 067 de 2021, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, veto de origem do Poder Executivo. Ele vetou a emenda e a subemenda? Nós estamos do jeito que veio a primeira vez, então? Veto total à emenda modificativa e supressiva 001 está sendo encaminhada à Comissão de Justiça, Turismo e Orçamento. Projeto de lei número 084 de 2021 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Vila Princesa Isabel, no município de Paraty. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Projeto de lei número 084 de 2021 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 085 de 2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 274.717,97, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 085 de 2021, eu queria pedir aqui deliberação ao plenário para que a gente possa pôr na ordem do dia esse projeto de lei. Vereador Tunico, vereador Alan Ribeiro, Marquinho, Rodrigo, Flora, Lucas. Vamos encaminhar então a Comissão de Justiça e Orçamento para dar os pareceres. Pode ser, vereador. Vamos segurar 10 minutinhos. Não pode ser agora? Continuidade, vereador, por favor. Requerimento número 160 de 2021, requer à mesa, ouvindo o plenário de forma regimental, que seja oficiado o excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal, prefeito municipal, solicitando informações por qual motivo a empresa de ônibus Primar está sendo impedida de exercer suas atividades de transporte de passageiros em nosso município. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 160, 2021, está em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Sim. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da Casa Legislativa. Alessandra, né? Fui candidata a vereadora nas últimas eleições. Meu amigo Alex, representando o executivo desta cidade. Senhor presidente, em razão desse requerimento é que não aguento mais ser marcado em redes sociais com relação a essa empresa. A empresa Primar. Recebi até um áudio do proprietário dela dizendo estar na Flórida e falando a respeito de diversas tentativas de falar com o prefeito, que não conseguiu falar com o prefeito, que uma advogada viria nesta casa na segunda-feira passada para conversar com o nosso gabinete, isso não aconteceu. E eu fui procurar saber, a nota que a prefeitura deu também não diz nada com nada, não adianta nada entrar na justiça contra a empresa, tem que dizer o que está acontecendo. Se a empresa está legalizada, está apta a entrar aqui, o que houve? O que impede ela de prestar o serviço? Que há de convir que realmente 50% do valor da passagem está reunidas. Então, assim, é um valor considerável para quem tem que ir a São Paulo constantemente. Então, eu queria entender o que está acontecendo. Vossa Excelência conhece minha maneira de trabalhar, não sou muito adepto da questão de rede social para estar debatendo os assuntos têm que ser debatidos aqui, ao meu ver. A informação que eu tive de um membro do governo é que a empresa utiliza, senhor presidente, uma outra empresa chamada Buzzer, que pertence ao aplicativo Uber, e que em momentos que não existe a quantidade de passageiros para Primar fazer o trabalho, ela então subloca para essa empresa, que essa empresa não está habilitada a entrar no município. Como as manifestações da prefeitura não são documentais, não mostram o que eu gostaria de ouvir e de saber, e também a gente não consegue informação do executivo via verbal, eu estou então solicitando através de requerimento,
que o prefeito diga o que está acontecendo para que essa empresa não trabalhe em Paraty. Porque até então a empresa fala que está habilitada, que estava habilitada desde fevereiro de 2020, se não me engano, que em março agora foi suspenso o trabalho dela, sabe? O pessoal responsável pela fiscalização de transporte também não se manifesta. Então, o requerimento é uma oportunidade também da prefeitura poder informar a gente o que está acontecendo, para que a gente possa também responder esse clamor popular, né? Que a empresa não presta serviço, não está sendo proibida de prestar serviço, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, por esse motivo, pessoal, que eu fiz o requerimento, disponibilizo mesmo as vossas excelências, se quiserem assinar o requerimento, para que o prefeito possa informar o que está acontecendo, para que a gente acabe com o disse-me-disse, a gente possa responder as pessoas que estão questionando. São essas minhas palavras. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Eu concordo com o Rodrigo em relação ao requerimento, mas eu acho que a gente, de repente, podia ir um pouquinho além do requerimento. Por que não convocar aqui pessoas responsáveis pela primária aqui nesse plenário e o responsável pelo transporte do município, para que seja essa casa saber o que está acontecendo. Porque também, às vezes, é complicado, porque a gente tem uma empresa que presta serviço, né, que é a Reunidas, se a outra está mais em conta ou não, mas nós temos que saber realmente o que está acontecendo. Porque ela entrava, deixou agora de entrar, né? Então, acho que o ideal é a gente chamar aqui no plenário e conversar aqui, olho no olho, para a gente entender. Porque, como o Rodrigo, eu acredito que os demais, eu também tenho sido marcado diretamente sobre a primária. Ok? Assim, é uma deixa aí que eu estou fazendo. Seria uma boa. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. O vereador Valceni fez sua justificativa de ausência. Requerimento número 161 de 2021. Requeiro que seja oficiado o superintendente do DENIT, senhor Márcio Rodrigues de Assis, sobre qual a possibilidade e a viabilidade do Executivo construir uma área de lazer à margem da BR, na localidade da Várzea do Corumbê, entrada da Praia Grande e Areal do Taquari, conforme a resolução número 9, de 12 de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial da União, em 21 de agosto de 2020, edição 160, seção 1, página 66. Requerimento do vereador Tunico Gama. Requerimento 161 de 2021 está em discussão. Com a palavra o vereador Tunico Gama. Bom, subo aqui novamente sobre esse requerimento, presidente, caros colegas, que, né, a margem aí da nossa Rio Santos tem vários espaços, e tem essa resolução que foi feita em 2020 sobre o uso desse espaço. Então, o nosso gabinete já entrou em contato com o DENIT, segundo eles vão responder aí o nosso requerimento, porque, na verdade, aqui o que a gente está indicando é uma coisa que já acontece no município. Você vai ali na Várzea do Corumbê, tem aquele espaço ali que a galera usa, por quê? Porque não tem área pública ali na Várzea do Corumbê. Você vai no Areal do Taquari, idem. Tem lá o espaço onde a garotada lá usa. Na Praia Grande, a gente tem aquela entrada no contorno ali da entrada da Praia Grande, que está dentro do limite da DENIT. E aí, quando todos os colegas aqui às vezes viajam, a gente vê construções, áreas de lazer à beirada da rodovia. E por que não Paraty? Então, assim, através dessa resolução, a gente quer entender o porquê não pode ser construído. Se já é um uso, ou então fazer uma melhora naquela área. Então, por isso que eu fiz esse requerimento e aguardo aí a resposta do DENIT o mais rápido possível. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo da Banca.
Vossa Excelência está coberto de razão, vereador Tunico. Não é de hoje que a prefeitura tenta ocupar essas áreas com quadras, com campos de futebol, e não pode. Mas a gente passa a divisa de Angra dos Reis, tudo pode. E Paraty nada pode. Sabe, a gente sempre fala, eu sempre digo isso, cidade que nada pode, tudo pode. Porque nada pode fazer e aí o irregular aparece. O irregular aparece e ninguém fala nada. O mesmo DENIT que não deixa de fazer essas áreas, deixa que se ocupa de forma irregular, deixa que se cobra estacionamento, deixa que se deixe construir casas, bares. Isso é da divisa de Paraty com Angra dos Reis, de Angra para lá pode tudo. Tem quadras praticamente em cima da BR. Qual é o problema? É um estudo para ver o impacto, se algum carro se perder. Por isso existem guarda-reios, existe uma série de situações que podem ser feitas, sinalizações. Então, essas coisas incomodam muito Paraty. Quando a gente fala dos órgãos aqui, fica todo mundo, fica chovendo molhado, brigando por aqueles órgãos, mas é por causa disso. Tem coisas que são sensatas, a entrada da Praia Grande, quantos anos aquela luta ali. Eu não sei como que liberaram para estourar aquela pedra lá, porque era outra luta de... Sabe? Então, a nossa população sempre fica refém desses órgãos. E aí, a gente não entende certos posicionamentos desses mesmos órgãos quando é o particular. O particular pode fazer tudo na nossa cidade. Agora, vai o público fazer. Aí o prefeito é multado, a Câmara é notificada, e por aí vai. Então, eu concordo com Vossa Excelência, sabe? E acho sim que tem que brigar por isso, e tomara que Vossa Excelência consiga uma resposta adequada aí, para que a gente possa resolver essas questões. Meu voto favorável. Só pegando o gancho, vereador, eu acho que quando o governo quer, faz. Porque está ali em frente ao Parque da Mata, aquela academiazinha ali não foi retirada, manteve. Está em cima da área do DENIT. É verdade? Requerimento 161 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. O requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 162 de 2021, requeriu que seja oficiada a mesa diretora da Câmara Municipal de Paraty, solicitando convocação de audiência pública com representantes da Secretaria Executiva de Governo, Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, além de representantes dos demais segmentos do turismo e sociedade civil, com data a ser marcada pelo plenário, para tratar sobre o tema da realização do Carnaval de 2022. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro e da vereadora professora Flora. Requerimento 162/2021 está em discussão. Com a palavra, vereador Lucas Cordeiro. Boa tarde a todos, presidente, mesa, demais vereadores e pessoas que estão aqui nos honrando com a presença. Esse requerimento de convocação de audiência pública que eu e a vereadora Flora fizemos é mais no intuito de um diálogo com as demais secretarias que foram citadas, para que a gente pense de forma conjunta se há realmente a possibilidade, a forma com que deve ser feito o Carnaval de 2022. A gente tem visto um amplo debate sobre o tema nas redes sociais e nas pessoas também na rua, de diversas cidades, inclusive o Rio de Janeiro já lançando algumas datas, e sempre com algumas explicações científicas, com embasamento de infectologistas e tal, com algumas demandas que precisam ser atendidas para que o Carnaval de fato seja realizado. Então, essa audiência pública é para a gente convocar a Secretaria de Saúde aqui, para a gente entender quais são os critérios que vão ser tomados para a realização do Carnaval, quais são as regras, as normas, e também convocar a Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, para que a gente entenda também que tipo de formato esse Carnaval terá em 2022. Óbvio, além de convocar aqui os representantes dos blocos, das pessoas que participam da realização do Carnaval. É uma intenção de muito tempo, isso a gente percebe em vários diálogos com as pessoas também da área da cultura, o desejo de repensar o Carnaval de Paraty também, de algumas melhorias, algumas mudanças, e aproveitando esse momento que a gente está vivendo, de um ano de não realização do Carnaval, com o retorno do Carnaval em 2022, uma oportunidade da gente convocar todos os atores
dos carnavais e da realização dessa festa aqui nessa casa, para a gente pensar de forma conjunta, de forma responsável a realização ou não do carnaval em 2022 e o formato que ele será feito. Essa é a justificativa desse requerimento. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 163. Requeiro que seja oficiado à Secretaria Municipal de Obras e Transportes, o ilustríssimo senhor Fabrício Soares, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor José Antônio Garrido Caled Júnior, solicitando informações sobre se há intenção de se realizar projeto de urbanização, se já existe algum em andamento da comunidade da Prainha de Mambucaba. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 163/2021 está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 970, solicita programa de educação integral com projetos desportivos, artísticos e de educação ambiental. Indicação número 971, solicita a implantação de pontos verdes para lixos recicláveis nas escolas municipais. Indicação número 972, solicita a reforma do piso da pista de skate na Praça da Paz. Indicação número 973, solicita a construção de áreas de lazer no bairro da Patitiba. Indicação número 974, solicita guarda municipal na agência dos Correios para evitar aglomeração na fila. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 951, solicita manilhamento e manutenção da rua Sabina Correia de Almeida, no bairro do Pontal. Indicação número 967, solicita a construção de quebra-mola na rua dos Tucanos, no bairro do Caburê. Indicação número 968, solicita pintura de faixa amarela na rua dos Tucanos, no bairro do Caburê. Indicação número 969, solicita reforma do ponto de ônibus na BR-101, sentido vindo para Paraty, na localidade do Paraty-Mirim. Indicação número 975, solicita pavimentação da rua Imperatriz Dona Amélia, no bairro de Jabaquara, reiterando a indicação 281. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Indicações, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 926, solicita climatização das salas de aula na Escola Municipal Maria Jacome de Mello, no bairro do Corisco. Indicação número 928, solicita substituição de lâmpadas queimadas na ciclovia da Estrada Paraty-Cunha. Indicação número 929, solicita ampliação e reforma no banheiro do Cais de Turismo do município de Paraty. Indicação número 930, solicita instalação de parque infantil em frente à Igreja Católica, no bairro da Graúna. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 933, solicita limpeza na estrada do antigo sítio Gonçalves, no bairro do Coriscão. Indicação número 952, solicita manutenção da ponte na localidade conhecida como sítio Gonçalves, no bairro do Coriscão. Indicação número 953, solicita a possibilidade do envio de projeto de lei de padronização de ponto de ônibus no município de Paraty, conforme minuta em anexo. Indicação número 954, solicita zelador para o bairro Sertão do Taquari. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 894, solicita a construção de posto de saúde no bairro do Condado, reiterando a indicação 264. Indicação 895, solicita instalação de academia ao ar livre no bairro do Portal das Artes. Indicação número
número 896, solicita instalação de cais flutuante na Praia Grande do bairro São Gonçalo. Indicação número 920, solicita realização de serviços de limpeza com capina na rua Tenente Souza e Rua dos Tropeiros, localizados no bairro da Chácara. Indicação número 921, solicita construção de quadra de esporte com área de lazer no bairro da Barra Grande. Indicação do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 959, solicita reforma de um ponto de ônibus e instalação de uma lixeira na estrada da Rua da Escola do Paraty-Mirim. Indicação número 960, solicita instalação de lixeiras na entrada do bairro Olaria. Indicação número 961, solicita pavimentação asfáltica e instalação de iluminação pública no Morro Currupira, no bairro da Pedreira. Indicação número 962, solicita manutenção da iluminação pública na rua principal do bairro do Canto Verde. Indicação número 963, solicita manutenção e reforma da Escola Municipal José Melo, no bairro do Cabral. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 964, solicita desobstrução de bueiros na rua Dom Pedro I, na intersecção da rua com a rua Duque de Caxias, no bairro do Jabaquara. Indicação número 965, solicita colocação de iluminação pública no ponto de ônibus próximo ao Bar do Ditão, no bairro Várzea do Corumbê. Indicação número 966, solicita colocação de placas de sinalização na cabeceira da passarela que liga os bairros Ilha das Cobras e Centro Histórico. Indicações, vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais, após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas de Oliveira Cordeiro para agraciamento com moção de aplausos à senhora Dulcinéia Ferreira do Nascimento, em reconhecimento às atividades como educadora realizadas durante 30 anos em escolas da rede pública e privada no município, sendo uma importante propulsora do aprender, contribuindo para um desenvolvimento integral de seus alunos. Além disso, possui muito orgulho em ter sido professora de muitos profissionais atuantes na cidade e apreço pela sua jornada, alcançada com muita perseverança e empenho. Graças à competência e ao comprometimento da educadora em toda a rede, ressalta-se a importância em reconhecer todo o trabalho construído nas escolas a partir de agentes de transformação na vida de tantos educadores. Pelos motivos expostos, essa Casa de Lei, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder a Dulcinéia Ferreira do Nascimento a presente moção de aplausos. Moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplausos do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia as palavras dos vereadores escritos. Com as palavras, vereador Lucas. Com a palavra, a vereadora Flora. Boa tarde a todos. Vou falar exclusivamente agora das minhas indicações, depois eu retorno na fala final para fazer algumas colocações a respeito dos vetos e de acontecimentos aqui. Bom, a gente indicou a questão da educação integral porque, vamos tentar de novo, a gente sabe que a gente pode usar espaços alternativos à escola e a gente precisa insistir muito nessa questão da ampliação da permanência dos alunos, mesmo porque nós temos talentos. E esses talentos, eles não aparecem se você não dá uma oportunidade para os alunos desenvolverem. Então, quantos atletas, quantos artistas, quantas pessoas zeladoras do meio ambiente a gente pode descobrir, né? Tem cidade aí, tem um monte de garotada que toca instrumento e tal, que nem em São Luís do Paraitinga.
eles não nasceram assim, foram dadas oportunidades na escola para que isso aconteça. A mesma coisa, acreditamos que a escola pode ser um ponto verde de coleta de lixo reciclado, ou minimamente que a própria escola aprenda a reciclar o seu lixo, separando só o que é lixo seco do lixo molhado. Não precisa ser mirabolante, aproveitando as embalagens que vêm da merenda escolar. Se isso já não for misturado com... já é uma grande ajuda para o meio ambiente. A escola é uma grande produtora de resíduos sólidos, e se ela começar a dar o exemplo e gerir esse resíduo sólido, já é uma grande coisa. Tivemos na festa lá das crianças, vimos que a pista de skate pode ser, vamos dizer, melhorada, resgatada, né? A pracinha da Patitiba foi um pedido dos moradores da Patitiba, porque eles acham que em todos os outros bairros tem uma área de lazer para as crianças e ali não. E depois eu vi, inclusive, que a nossa pracinha está bastante deteriorada ali, né? Aquele vizinho, dá para fazer umas mesinhas de jogos para a terceira idade, ou mesmo para as mães irem com crianças. É um lugar que está mal aproveitado. E, finalmente, queremos dizer que fizemos um ofício ao correio, tá? E completamos aqui com essa indicação. Prestem atenção, por favor. Peço um pouco de atenção. Olha só. A demanda dos Correios, ela mais do que triplicou. Todo mundo compra hoje pelo correio. Até sabão em pó e detergente o povo compra na Amazon e não sei o quê. E o que acontece na nossa cidade? Primeiro, que a gente só tem um CEP, porque a gente não tem 50 mil habitantes. Segundo, vejam bem, pouquíssimos bairros da cidade são atendidos pela entrega dos Correios. A maioria tem que ir buscar nos Correios. Então, por exemplo, o bairro do Pantanal, hoje em dia, ele é atendido com entrega dos Correios, porque eles se organizaram e solicitaram junto ao Ministério Público que lá tivesse entrega. E o Correio entendeu que eles preenchiam os pré-requisitos de asfalto, de nome de rua. O pessoal do Correio passa em frente ao condado, passa em frente, por exemplo, aí do bairro do CIEP, mas não entrega. Lá não tem previsão de entrega. Então, tem bairros que são da zona urbana que também estão sujeitos a terem que vir ao Correio. E sabe quantos funcionários do Correio agora a gente tem ali na agência, que, aliás, querem privatizar, e querem privatizar só a agência, que é o que dá lucro? A entrega eles não querem privatizar, esse povo doido aí desse desgoverno aí. Então, vamos lá, presta atenção, tem 3 funcionários na agência, 1, 2, 3. E por que eu pedi guarda? Porque está dando confusão na fila, de uma maneira, de um tanto, porque as pessoas ficam estressadas. São 2, 3 horas de fila para quem vai ao correio. É uma coisa de maluco. E eles não têm o que fazer. Primeiro que não tem concurso público, porque eles querem sucatear o correio para justificar a privatização, né? Então, vai vendo. Aí, para entregar, tem ainda um staff mais numeroso. Então, nós pedimos, através de ofício, que protocolamos, que mais bairros sejam atendidos, que nem aquele lá do CIEP, do Parque Dom Pedro. Lá não tem entrega de correio, e nós estamos na cidade, gente. O condado não tem, o Parque Verde não tem. Então, a gente tem que minimizar e começar a pensar em agências comunitárias, ou que nem a agência que tem na Taituba, que é uma agência AGC, que eles chamam, né? Na Trindade, o povo da Trindade tem que vir ao correio. Nós estamos ainda muito atrasados. Então, e foi pensando na segurança até dos funcionários e do quem está na fila, que a gente está pedindo um guarda municipal que fique no horário da fila, que eles têm que fechar às 2h30 da tarde, tá? Fecha o correio às 2h30, porque eles têm que trabalhar até às 6 lá dentro. O pessoal lá manuseia mais de 500, cada um, objetos por dia. Tá? Então, assim, quase trabalho escravo, no meu entendimento. Então, nós estamos querendo melhorar aí, porque essa é a nossa intenção. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Falar um pouquinho das nossas indicações. Né? Como na sessão passada eu falei que eu tive lá no Coriscão, através de um convite de um amigo, e hoje a gente está retornando aqui, fazendo a indicação lá da ponte do sítio Gonçalves e a manutenção da rua. Né? Manutenção com máquina, se for possível, e roçada. Porque hoje a gente tem uma empresa que presta serviço no município e realmente estiveram no Coriscão, mas não fizeram essa rua. E até nós, hoje, vereadores, poderíamos também estar vendo em relação a como que vai ser o planejamento, né, de manutenção das pontes de arame. Até mesmo porque um dos projetos do governo é, né, retirar a mercadoria do agricultor. Então, que possa estar passando para nós aqui da Casa Legislativa, para que a gente possa estar respondendo essas pessoas na rua. E acelerar um pouquinho mais também o processo que, né, segundo o requerente, já tem há mais de 6 meses que ele fez o requerimento, e até hoje não teve uma resposta aí em relação à ponte de arame lá no Coriscão, no sítio do Beto Braz Terra. Essa indicação, esse projeto de lei de padronização de ponto de ônibus não é alçada nossa, mas é do Executivo. Então, estou indicando com a minuta do projeto, né, uma padronização onde o recurso também não sairia do cofre público. Tá? Eles poderiam, através da licitação, liberar o espaço para publicidade e também chamar a concessionária de transporte público para fazer parte disso também. Tanto a Colitur como o transporte alternativo. Teria que ter um ajuste para que a gente pudesse padronizar. Porque, assim, né, a gente sabe como funciona, entra governo, às vezes sai governo, cada ponto é de um jeito. É uma cidade hoje é patrimônio mundial, bem visitada. Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho, além de, quem sabe, tentar padronizar, né, os pontos de ônibus aí. E sobre o zelador, a gente está pedindo aqui para o Sertão do Taquari, mas pode estender Taquari e Iriri, que são comunidades próximas. E o que me chama a atenção, eu vi na rede social, não sei se alguns viu, hoje na Barra do Corumbê tem um zelador, né, pela terceirizada. E às vezes a gente vai, né, solicitar ao poder público, o executivo, um zelador para a comunidade A ou B, e a resposta é que não tem como, não tem. Aí você vai na Barra Grande, tem pessoas lá cuidando da rua. E aí a resposta que nós, às vezes, temos do Poder Executivo é que não tem como, não dá. Mas podem em alguns bairros e outros não. Eu acho que tem que rever o conceito aí para a gente poder estar defendendo de alguma forma também na rua o governo, porque nós somos cobrados, nós estamos na rua. E aí também eu gostaria aí, Alex, você está hoje nos visitando aqui, dá uma perguntadinha para a gente lá, como é que está isso, porque é muito complicado. Eu moro num bairro, eu sou questionado a todo momento, porque na Barra Grande tem, e no São Roque não tem, na Várzea não tem. E com certeza cada um de vocês aqui também é questionado aí na comunidade de vocês, ou aonde vocês andaram durante a eleição, porque umas têm, outras não. Então a gente tem que, eu acho que, rever esse conceito aí. Falar um pouquinho aqui, depois sobre esse ofício da Colitur. O Rodrigo, meu amigo Rodrigo, o Paulo, né, já estão aí no segundo mandato, já tiveram oportunidades de audiência pública, né, Rodrigo? E o questionamento que a audiência pública, nós gastamos tempo, se desgastamos e nada se resolve. Eu acho que, para o futuro, essa casa deve se reunir, a gente tem que procurar um meio de uma nova audiência pública no transporte. Eu estive na garagem, né, convidei alguns amigos que não pôde estar. Tinha 13 carros em manutenção ou quebrado. 13 carros.
E a resposta lá do novo encarregado para mim é que é difícil, porque sempre vai ficar um jogando no colo do outro. O empresário não investe porque tem a van. Aí o município, a Qualitur não presta um serviço adequado, abre mais linha de van. Eu acho que nós temos que fazer uma audiência pública, colocar tanto o alternativo como o transporte público, o município aqui dentro, e nós temos que ver um horário e a população tem que participar, porque garanto que todo mundo aqui é marcado pelo transporte da Qualitur, todo mundo. E aqui hoje tem moradores da zona rural. Independente, todo mundo aqui sabe que eu trabalhei na empresa de ônibus. Mas nós temos que rever e aí fazer um horário e nós temos que convocar a população para estar aqui. Que eu acho que é o único meio da gente tentar resolver o transporte público da cidade, que vai ser difícil, que isso é difícil para resolver, não é tão fácil. Mas a gente, eu acho que tem que ocasionar dessa forma. Porque eu acho que o poder público, ele pode sentar com o alternativo, sentar com a empresa de ônibus e, gente, vamos organizar o quadro de horário. Dá para todo mundo. Se o ônibus vai de hora em hora para Trindade, a van vai de meia em meia hora. Todo mundo vai ganhar. Agora também, eu acho injusto, o ônibus sai de hora em hora e o cara sai 5 minutos antes. Então, assim, eu acho que dá para ajustar, porque quando ajustar, quem ganha é a população. Ela vai ter sempre, ela de meia em meia hora, ela tem ônibus. Isso serve para o Corisco, para o Cabral, aonde que seja. Então, acho que nós hoje, como vereadores aqui, né, independente que nós temos 4 que estão aqui ainda, que retornaram, porque o povo acreditou neles, nós somos 5 vereadores novos. Então, acho que a gente tem que rever com carinho, vamos aí trabalhando aí para a gente ver essa situação. Eu posso dar uma sugestão, Flora, em relação ao Correio? Como a gente respondeu que o Pantanal conseguiu, através do Ministério Público, eu acho que você podia fazer na sua rede social um caminho para que essas comunidades também sejam atendidas através do Ministério Público. Eu acho que você deve também botar na sua rede social e botar o passo a passo. Eu acho que é positivo. Já que ele vai até o Pantanal, por que não atender aquele círculo ali? Essas são minhas palavras. Com a palavra, vereador Rodrigo Penha. Então, senhor presidente, falando aqui, eu não sei nem o que falar mais com relação aos vetos do Executivo nos projetos nesse mandato, né? Projeto que visa colaborar com as pessoas com deficiência da cidade em eventos do município e eventos privados, disponibilizar uma pequena área para eles estarem, o prefeito veta. Então, não sei mais o que pensar. Bom, a indicação 926, que é a questão lá do Curiscão, porque a escola tinha algumas árvores, tiveram que ser podadas, porque ofereciam risco, mas o calor ninguém aguenta, as crianças não aguentam. Nós tivemos lá, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Sanica, o ex-vereador Picó, numa reunião lá, nós ficamos, né, sofremos bastante já com calor também. As lâmpadas queimadas da estrada para Ticunha, ali na ciclovia, ampliação e reforma do banheiro do Cais de Turismo. O Cais de Turismo tem dias de receber 3.000, 4.000 pessoas. Aquele banheiro ali, misericórdia. Sabe? E olha, limpíssimo. Aquele casal que cuida do banheiro, parabéns, o banheiro limpíssimo, mas a estrutura não dá mais. E a instalação de parque infantil, lá na Graúna, nós estivemos visitando o bairro, bem complicado, a pracinha quebrada, os bancos, enfim. Localidade. Com relação a áreas de lazer no município, diversos bairros foram crescendo desordenadamente, hoje não tem local para fazer. E é uma situação que a prefeitura poderia também, né, colaborar com isso, não sei, a gente discutir isso. Todos os bairros precisam, porque não tem onde levar as crianças, é muito ruim. Lá no Curisco, então, um bairro gigante, e não tem nada, tem um campo de futebol, e que não pode fazer nada no entorno, porque se fizer vai estragar o campo. Então tem que trabalhar isso, ver como vai acontecer. Com relação ao requerimento do Carnaval 2022, vereadores, parabéns, importante, faço votos que consigam. Eu tenho
com carnaval desde 89, todos os anos, ininterruptamente, e nunca conseguimos democraticamente resolver nada. Precisa ser revisto, sim, muita gente, os eventos, sabe, se dá o dinheiro para os blocos, também não se cobra a prestação de contas desse dinheiro, não sabe onde se investe, o bloco não consegue sair em lugar nenhum, todo mundo reclama no carnaval que o som é ruim, que o cantor é desafinado, que o instrumento é ruim, que o carro de som não funciona, mas não pode nem ensaiar, porque rapidinho tem alguém de uma pousada de algum lugar que liga e para. Engraçado, vereadores, que a cultura de Paraty não pode ensaiar, mas não tem uma noite que não tem um bar aberto com som alto e ninguém fala nada. E se liga agora para a polícia fala o seguinte, tem que juntar 2, 3 moradores para a viatura ir até a casa deles, levá-los até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, para ir a polícia ir lá resolver. Está de brincadeira, sabe? Está de brincadeira. E eu vou mergulhar no Código de Postura e fazer uma emenda para resolver essa questão aí, sabe? E se Vossa Excelência quiserem acompanhar, toma aí. Estrada do Corisco, vai cair. E que não caia com ônibus, com passageiros, que não morra ninguém. Que Deus permita que não aconteça nada de mal com nenhum morador do Corisco. Porque aí, rapidinho vai se resolver o problema da estrada. Tem carretas, senhores, passando lá com postes. Sexta-feira, 7 horas da manhã, 2 carretas, devia ter 20 postes em cada uma, que o ônibus da Colitur teve que subir no mato para a carreta passar. Tem um local que não passa um carro, não tem sinalização. Está tudo apagado há mais de mês, eu falo nessa casa, eu já mandei mais de 3 ofícios, já mandei áudio para o secretário de obras, eu não tenho mais para quem falar. A hora que acontecer algo grave ali, não tem vereador nesse bairro, não tem mesmo, um bosta, porque eu estou há 5 anos aqui pedindo para o bairro e não faz nada. Aí quando chega na eleição, nossa, sai candidato para todo lado, todo mundo lá dentro do bairro, mas ninguém colabora. Tomara Deus que não caia um ônibus, que não caia um caminhão ali, que não morra ninguém. Porque é brincadeira, a guarda não consegue colocar nenhuma faixa lá, está tudo apagado há mais de 20 dias, o turista vai para a pousada daquela cá com o carro, ele morre ali. Pô, como é que fica? O morador fica se esgueirando no meio do mato para passar, que o mato está altíssimo. Aí vai lá a empresa terceirizada de limpeza, corta a grama, e as árvores que fiquem no meio da ciclovia. E esses veículos, que tinha um outro dia com uma máquina 360 em cima, que eu não sei como é que passou lá. Praça do Chafariz, bicicletários. A prefeitura retirou, vereadores, os bicicletários de aço inoxidável em frente à Secretaria de Turismo, botou os laranjas que são de ferro, que apodrecem. E na Praça do Chafariz, o bicicletário são as árvores do canteiro de plantas. Não dá mais, eu não consigo mais falar. Tem 4 rapazes morando lá há mais de mês, do lado do marco que se inicia a Estrada Real, vereadores. E ali extorquindo as pessoas que param o carro, e ameaçando, e brigando, e xingando, e defecando e urinando, que é esse vereador que limpa todo dia de manhã atrás da banca dele. E não se resolve. E quando liga para a guarda também não aparece. Colégio Sembra. Poxa, vai cair também. Está perigoso no Domingos Gonçalves de Abreu, vai cair em cima de veículos, como o cara do rotativo, né, vereadora Flora, disse que não é culpa dele, a culpa é da prefeitura. Tudo que tem de errado é da prefeitura. O dinheiro é dele, mas quem tem que reformar é a prefeitura, graças à emenda que foi feita na lei, que na época eu não percebi, que colocou que, caso a emenda anterior não fosse aprovada, valeria que eles têm que fazer manutenção na via. Então não precisa fazer mais manutenção. O muro do Sembra está imundo de sujeira, e está sem embolso nenhum do lado da Domingos Gonçalves de Abreu, passando caminhão toda hora, o próprio caminhão dos Correios, vai cair ali em cima de alguém, em cima de um carro, sabe? Se não cair em cima de uma pessoa, ainda vai ser melhor, mas a gente fica com medo de que caia e machuque alguém. Escola Integral, a vereadora Flora falou, eu acho importantíssimo isso. A gente tem um projeto de lei que virou lei, que é do esporte na escola, nos períodos, nos contraturnos. Também gostaria, vereadora, se possível, pedir a Vossa Excelência, que a gente possa pensar, a Secretaria de Educação, que é do seu partido, pensar na possibilidade das entidades que recebem subvenção da prefeitura, abordarem, abraçarem algumas crianças dessas. Por exemplo, o Instituto Náutico, né, que tem um trabalho maravilhoso, que todos os anos cai o recurso deles, R$100 mil para cuidar de 500 crianças. E a gente vê algumas entidades ali com menor condições, menor trabalho, recebendo mais, eu não sei como se escolhe isso. Né? O ITAI
trabalho importantíssimo dentro da Mangueira. Sabe, o trabalho que a Maria Helena, aquele pessoal faz, ele é maravilhoso, tem que abraçar, precisa aumentar e resolver isso. Então, se Vossa Excelência puder me ajudar, seria interessante. Com relação aos Correios, é uma luta também, vereadora Flora, eu fiz 2 requerimentos, não me respondem. Hoje passei ali, realmente. Faço das palavras do vereador Tunico as minhas também, a gente precisa dar um jeito. A ECT não responde requerimento nenhum. É um absurdo. Olha, nome de ruas, o ex-prefeito Cazé colocou em todas as ruas. Pode até se discutir o nome, que não queria, não sei o quê, foi aprovado para esta casa, foi sancionado. Todos os muros, as casas e terrenos, perdão, foram enumerados, sabe? Não tem desculpa para os Correios mais. Ah, tem 3 funcionários, mas como Vossa Excelência falou, diversas terceirizadas. Não tem mais desculpa. Tem que entregar. Agora, a Prefeitura também precisa colocar o nome das ruas, que não tem nas plaquinhas com o nome das ruas. E parabéns pelo ofício. Vereador Tunico, Vossa Excelência falou a respeito dos abrigos de passageiros. Tem uma lei do nosso mandato, Cidade Limpa, que fala dos abrigos de passageiros, da propaganda, e que a empresa que vencer o certame, ela tem a obrigação de retirar todas as propagandas que poluem visualmente a cidade. E a Prefeitura ainda arrecada com ele. A ideia de Vossa Excelência de padronização não está nessa lei. Então, peço a Vossa Excelência, se puder analisar essa lei, depois eu posso passar, e, de repente, Vossa Excelência fazer uma emenda com o seu projeto, porque a lei já existe, acho que fica mais fácil de ser aprovado. Porque ele não tem como o Executivo dizer que vetar uma emenda dessa. Então, no mais, gente, são as minhas palavras, peço desculpas. Falando aqui do transporte público, não deixar passar em branco, né? Qual o problema do transporte público para ti, gente? Van, Jeep, o que o Tunico está falando aqui, se regulamenta por decreto. Então, a gente não sabe o horário de van, quantas vans tem, porque faz por lá e a gente não tem acesso. Então, é difícil para eu falar hoje. O Tunico falou uma coisa que é verdade mesmo, a van vai na frente do ônibus. O ônibus transporta idoso e criança. E aí, a van que arrecada. Sabe? Mas quando chega no feriado, véspera de Natal, Réveillon, domingo à noite, não tem van. Aí é o ônibus. Sabe? Então tem que mesmo discutir isso, tem que sair do papel. E aí eu acho que a Comissão de Transporte, vereador, Vossa Excelência permite, tem papel fundamental nisso. O vereador Alan tem tentado fazer. A gente fez essa reunião com o rotativo aqui, foi muito proveitosa, né? Porque a gente pôde ouvir o proprietário da empresa falando uma série de coisas lá, a gente até discorde, depois a gente nem conversou mais a respeito. Então, assim, é um apelo que eu faço ao Executivo, o Alex está aqui, né, poder fazer esse apelo, Alex, que vamos fazer lei, né? Eu sei que é difícil para você falar, mas para a gente pode falar. Vamos fazer isso em termos de lei, muito melhor. Decreto, o prefeito fica sozinho, fica isolado e a Câmara não sabe o que está acontecendo. Se mandar um projeto de lei para cá, a gente pode discutir com a população, talvez audiência pública, nós mesmos podemos fazer emendas. O vereador Paulo Sérgio fez a questão do Uber, né, a lei no mandato passado. Então é isso. Né, mais uma vez coloco uma data à disposição, peço desculpas a Vossa Excelência por alterar a voz, mas que tem hora que a gente não aguenta. Tá bom? Um abraço. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Conforme tínhamos falado anteriormente, vamos dar 5 minutos aí para que a gente possa averiguar o projeto que vai entrar em pauta.
Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 063 de 2021 cria o projeto Viver de Cara Limpa, de origem do Poder Legislativo, autor vereador Paulo Sérgio. Segunda votação. Projeto de lei de número 063 de 2021 está em segunda discussão. Projeto de lei está em segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei de número 063 de 2021 está aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 004 de 2021 dispõe sobre a criação da taxa de turismo sustentável no município de Paraty, origem Poder Legislativo, autor vereador Alan Ribeiro. Primeira votação. De deliberação, vereador. Tunico, Alan, Marquinho, Rodrigo, Flora, Lucas. Projeto de lei complementar número 004/2021 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei está em primeira e segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Uma abstenção. Voto favorável. 6 favoráveis e uma abstenção. Lei complementar número 005 de 2021 regulamenta a nível local o artigo 77 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dispondo sobre o ajuizamento de ação regressiva por parte do município de Paraty e da outras providências. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Primeira votação. Projeto de lei complementar número 005/2021 está em primeira discussão. Projeto de lei 005/2021 está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei de número 005/2021 está aprovado por 6 votos favoráveis, 6 e 1 contra. Voto favorável. Projeto de lei número 062 de 2021 cria o projeto voluntário Sorrindo na Terceira Idade, da outras providências. Origem Poder Legislativo, autor vereador Paulo Sérgio. Primeira votação. Projeto de lei 062 de 2021 está em primeira discussão. Projeto de lei está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei 062 de 2021 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 075 de 2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 4.559.317,45. Origem Poder Executivo. Projeto de lei de número 075 de 2021 está em primeira discussão. Projeto de lei está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por 6 votos favoráveis e 1 contra. Projeto de lei número 076 de 2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 512 mil. Origem do Poder Executivo, autoria do Poder Executivo. Projeto de lei de número 076 de 2021 está em primeira discussão. Projeto de lei está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado com 6 votos favoráveis e 1 contra.
Projeto de Lei número 085 de 2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 274.717,97. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Esse é o da assistência social. Deliberação, vereador. Concorda? Você? Primeira e segunda, Alan Ribeiro. Marquinho, primeira e segunda. Rodrigo, primeira e segunda. Flora. E eu, Lucas. Projeto de lei de número 085/2021 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei está em primeira e segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei de número 085/2021 aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos as palavras, o expediente final, franqueando a palavra ao vereador inscrito. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Rapidamente aqui, para encerrar minha participação na sessão de hoje, lembrando que na última semana, na sexta-feira, foi o Dia dos Professores, então quero deixar registrado aqui meu reconhecimento e agradecimento a todos os professores que fazem o seu trabalho com brilhantismo no nosso município, tanto na rede pública quanto na rede privada, que fazem parte aí da nossa criação, da nossa educação. Hoje, como homenagem, de uma forma simbólica, apresentei uma moção de aplausos à professora Dulcineia, que foi a primeira professora de muitas pessoas nesse município, para receber na próxima sessão, como um agradecimento a esse reconhecimento dos professores. Lembrando aqui também da fala da professora Flora, representante da classe aqui nessa sessão, parabenizando-a também, que lembrou aqui a todos nós dessa luta do ensino integral, que deve ser sim uma bandeira. A gente sabe que alguns políticos são contra. Eu tenho o prazer e a gratidão de ter estudado no CIEP Brizolão durante o ensino médio, em que assim tive também a oportunidade de ter praticamente o ensino integral, já que durante o dia a gente estudava e na parte da tarde a gente tinha diversas oficinas, feiras, que possibilitavam inclusive a gente ter umas 3 refeições por dia na escola. E a gente sabia o quanto isso era importante para muitos dos alunos ali de locais afastados, que precisavam desse suporte dentro de casa também, fora do quantas oportunidades de aprendizado que nós tivemos durante esse período ali no CIEP Brizolão, que é um exemplo a ser seguido com a política educacional de Darcy Ribeiro e Brizola, que foram fundamentais para o avanço da educação no nosso estado e no nosso país. Então, encerro minha fala aqui com esse reconhecimento a todos os professores do nosso município, que esta casa tenha sempre, entre as suas principais bandeiras, a luta por políticas públicas de qualidade e valorização dos professores do nosso município. Com a palavra, professora Flora. Vontade de falar hoje. Espero que o ano que vem, né, quando a gente puder estar comemorando juntos, mais um pouco perto do Dia do Professor, a gente já esteja em pleno funcionamento o nosso projeto de lei que foi aprovado, agradeço, né, aqui sobre a Semana Municipal de Educação, onde poderemos fazer uma série de atividades valorizando, né, e sempre reverenciando essa figura, modéstia à parte, sempre quis ser a professora. Dizer que também peço para os meus colegas olharem a questão dos 2 vetos que recebemos, né? Espero que o olhar da comissão seja outro, porque tivemos um veto total
num projeto de lei que, na verdade, acho que zela pelas pessoas com deficiência e que os mesmos tenham uma maior acessibilidade em eventos públicos que são tão corriqueiros aqui em Paraty. Isso veio de uma demanda do Rodrigo, que presenciou uma cena, né? E ele fez a lei e a gente melhorou, e, no fim, a gente acabou fazendo juntos. Um dos meus assessores é deficiente, ele tem uma prótese, e ele usou muito a vivência dele. Acredito que a lei é uma boa lei. E também a questão da Contur, né? Pelo que eu entendi, Alan, até o que a gente combinou na primeira reunião foi vetado, porque vetou a emenda, que era de todos nós, e depois a subemenda, que era a minha, que eu ampliava. Então, assim, bora olhar aí com calma. Por quê? Foi acordado com o próprio secretário, a questão da Contur. E, veja bem, é muito importante, nesse momento, que a gente soube de um projeto de lei número 157, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, e que a gente ainda vê com muita desconfiança, tá? Precisamos ver, ainda vai para o Senado, ainda é um projeto, né? Onde nos enche de dúvida, porque, apesar de ter uma roupagem ambiental, eles falam um pouco de ambiente, ele retira um monte de ilhas importantíssimas da ESEC Tamoios, tá? Por exemplo, a Ilha do Sandre, fica aberto para a criação de resorts. Ele se espelha, ele fala literalmente em lugares de grande turismo, como em Cancún, por isso a gente dá o nome de Projeto Cancún, e isso ainda nos assusta, porque não é esse o projeto que a gente acredita para o turismo de Paraty. Não vai ser muito fácil, não, tomarem de assalto a nossa cidade. Aqui nós temos uma resistência cultural, temos uma resistência viva e vivenciada pelas pessoas que moram aqui, né? Então, a gente tem uma fortaleza que não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, é através dela. Então, quem quiser olhar, por favor, o projeto de lei é 157 de 2021, e a gente ainda tem um projeto da Célia Jordão, né, que municipaliza as áreas de preservação ambiental, o que também muito nos assusta na Baía da Ilha Grande. Por quê? Nós não temos técnicos na prefeitura para fazerem um plano de manejo. A gente não tem staff suficiente para gerir as nossas áreas ambientais. Então, a APA Cairuçu, ou a APA da Baía da Ilha Grande, a APA Marinha, eu tenho muitas dúvidas se é bom municipalizar. Então, eu vou bem absorver isso. Quero também aqui, não deu tempo de eu fazer uma moção de repúdio, mas pretendo fazer, e conto com os nobres colegas, para fazer com aquele doidinho que fez um discurso de ódio horroroso, um tal de Frederico Dávila, do PSL, deputado estadual por São Paulo, na Assembleia Legislativa, chamando o Papa Francisco de vagabundo, a CNBB de não sei das quantas, e, em especial, o arcebispo de Aparecida, que fez uma belíssima homilia e que finalizou dizendo, falando dos índios, né, das nossas populações negras, e falando que pátria amada não é pátria armada. E o cara se doeu todo e fez um discurso de ódio péssimo, está nas redes sociais, para quem quiser, e quero dizer que eu, como católica, fiquei horrorizado com o destempero da pessoa. Outra coisa, Tonico, você que falou do DENIT, né? 30 hectares foram plantados este fim de semana, com o apoio da Flora Veloso, como planta corta-fogo. A gente tem uma recuperação da Mata Atlântica na beirada da estrada, muito em função de professores, tá? Que a gente tem aqui fazendo essa bela ação. Muito bem. Então, é isso. Apitou? Eu vou acabar. Eu tinha aqui uns 9 segundinhos, tá? Pode continuar? Não. Só a respeito da questão do ofício da Colitur, nós fizemos a respeito do horário da divisa. O meu colou, tá? Não sei, não, mas a minha filha usa o ônibus da divisa e ela, em vez de chegar às 6 horas em casa, estava chegando às 8, porque o ônibus da Colitur não esperava o ônibus de Ubatuba chegar. E aí, então, telefonamos e fizemos, e ele agora está esperando 10, 15 minutinhos, porque é o fim. E a minha outra filha, que dá aula no Perequê,
ônibus já quebrou 2, 3 vezes no caminho e chegam atrasados para dar aula ou chegam atrasados para em casa, né? Então é isso aí, a gente tem que pegar firme, porque essa história de 13 carros quebrados, eu tenho certeza que eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem é a empresa. Se ela acha que está dando prejuízo, ela tem que se estruturar melhor. Então é isso. Com a palavra, vereador Tunico. Bom, retorno aqui, gente, só para... Eu já conversei até com alguns vereadores. Na quarta-feira, né, o vereador que tiver disponibilidade, eu gostaria de, junto com vocês, nós dar uma passadinha na APAI, né, para ver como é que está lá a obra, né, a nova responsável, e juntos a gente fazer aí um dossiê para o executivo, né, dizendo a importância que tem essa APAI para as famílias, para ver aí, para até embasar, né, a liberação desse recurso. Que as famílias aí estão precisando desse atendimento. E também nós se aproximarmos hoje, né, da nova gestora, tanto a que responde pela APAI do Rio como a de Paraty, até para saber o plano de ação deles, né, com essa nova retomada, já que diz que vai melhorar. Então, para a gente até saber o plano de ação. Seria muito importante, porque nós somos cobrados na rua. Então, quem tiver aí à disposição na quarta-feira, a gente vai conversando, é só me dar um alô, a gente poderia ir junto lá. Excelentíssimo vereador Rodrigo, eu também gostaria de saber como que é a situação da subvenção. Na quarta-feira estarei conversando com a Sandra, da Controladoria. Porque eu tive observando já aí no planejamento, tem instituição bem estruturada que vai receber R$130 mil de subvenção. Outra vai receber R$60 mil, né? É mais ou menos a intenção, vamos supor, né? E essa que vai receber 60 mil, a prefeitura já até ajuda com aluguel. E sendo que tem, eu sei que o Rodrigo tem uma instituição que procurou ele para poder fazer um serviço social, eu também tenho, Rodrigo, todo mundo aqui tem. Então, vamos conversar com a dona Sandra de que forma que a gente consegue incluir novas instituições que realmente trabalham para o município, né? Então, quarta-feira eu vou tirar o dia para fazer isso. Quem quiser acompanhar, gente, estamos aí junto aí. Em relação ao Dia dos Professores, né, a gente também fez uma moção de aplauso e agradeço, né, os colegas que votaram a favor, que é para a professora Aline, né, a filha do Demi, lá da Graúna, que é, né, carinhosamente chamada aí, que é a esposa do Sapê, né, alguns aqui conhecem, isso. E, infelizmente, ela não pôde estar aqui, a gente gostaria de entregar a moção para ela, mas a gente vai fazer chegar às mãos dela, a gente vai organizar de que forma vai entregar. E, só para ressaltar e agradecer, através do projeto de lei Empresa Amiga do Esporte, do município de Paraty, que foi sancionado, se tudo der certo e Deus abençoar, hoje nós vamos estar entregando, junto com o empresário que aí foi tocado, né, no coração dele, 30 kimonos para o jiu-jitsu. Essas crianças precisam, porque o kimono ele custa R$250. Para a família carente, fica difícil. E aí, com um diálogo aí há mais de 90, 120 dias, ele concordou, porque a lei permite que ele coloque o logo, né, a publicidade, né, nesse kimono, e aí está tudo certo. A gente vai entregar 15 kimonos no núcleo do São Roque, né, juntos, lutando junto, e 15 no do Edgar, né, e aí eles vão administrar da melhor maneira possível. Essas são minhas palavras. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.